Perder uma pessoa que amamos e viver o luto é uma experiência que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos passar. Eu derramei algumas lágrimas fazendo o vídeo de hoje, mas foi por um bom motivo, porque eu trouxe 7 indicações de livros que falam abertamente e com amorosidade sobre a experiência do luto. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da espanhola Rosa Monteiro, foi minha leitura mais recente e me deu a ideia para a pauta do vídeo de hoje. Nessa obra híbrida, que é uma mistura de ensaio com biografia, a autora fala da morte do seu marido, Pablo, ao mesmo tempo em que ela fala da morte do marido de Marie Curie. Sim, ela mesma, a famosa cientista que foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Ciência e que descobriu o rádio e a radioatividade. O marido de Marie Curie foi Pierre Curie. Ele também foi um cientista brilhante e os dois levaram uma vida duríssima, com muitos problemas financeiros e sem laboratórios adequados para eles fazerem as suas pesquisas. Eles também tiveram 2 filhas e só depois do prêmio é que as coisas começaram a melhorar para eles. Marie Curie ganhou um Nobel de Física em 1903 em parceria com o marido e um de Química em 1911, sozinha. Em toda a história do Nobel, apenas 3 pessoas ganharam 2 distinções. No começo do livro, a Rosa Monteiro conta que ela ficou muito intrigada com os diários de Marie Curie e começou a ter vontade de contar a história da cientista à sua própria maneira. Nesses diários, Marie Curie registrou toda a dor que ela sentiu com a morte abrupta do marido. Ele foi atropelado por uma carruagem e morreu em decorrência dos ferimentos na cabeça. A Rosa Monteiro separa alguns trechos do diário de Marie e conta que ficou muito fascinada e admirada com a intensidade dos sentimentos da cientista, que nas fotos quase sempre parece uma mulher austera, de mente muito analítica, até um pouco fria. Ela conta que Marie Curie ficou meses apegada à trouxa de roupa que Pierre usava no dia do acidente, tecidos com sangue e até pedaços do cérebro do marido dela. E Rosa Monteiro diz que isso pode acontecer mesmo no luto. A pessoa comete atos meio fora da normalidade. Esse livro é cheio de trechos muito bonitos, onde Rosa Monteiro fala também do que ela mesma sentiu com a morte do companheiro e de como sensações e emoções novas acabam preenchendo todos esses meses do luto. É estranho. Desde que ele morreu, não sinto apenas falta da sua presença, de continuar vivendo com ele e de vê-lo envelhecer. Também tenho saudades do seu passado, das muitas vivências que não conheci. Queria poder sorver, como um vampiro, todos os seus momentos de felicidade. Rosa Monteiro também fala do absurdo que é a palavra sempre. Quando alguém que amamos morre, ela desaparece para sempre. Mas, como a autora diz, e que diabos é sempre? É um conceito anti-humano que foge à nossa capacidade de entendimento. Marie Curie e Rosa Monteiro perderam os seus maridos e usaram as palavras para conseguirem elaborar o luto. Já a autora Chimamanda Ngozi Adichie perdeu o seu pai e o seu livro Notas sobre o Luto relata essa experiência. Nesse livro, em especial, ela fala da dor de não ter podido se despedir e ter ficado ao lado do seu pai nos seus últimos meses de vida. Isso porque James Adichie faleceu em 2020 em plena pandemia na Nigéria e Chimamanda estava nos Estados Unidos. Ele não morreu de Covid, mas em 2020, se vocês bem lembram, os deslocamentos estavam todos muito restritos, eles não conseguiram se encontrar e ela viveu essa dor separada dele. A autora conta que receber a notícia foi um desenraizamento cruel, que a tirou do mundo que ela conhecia desde a sua infância. Essa imagem do desenraizamento é muito poderosa, porque os vínculos com pai e mãe, quando são amorosos, são como raízes mesmo, que nos dão estrutura para a vida. Chimamanda era muito próxima do seu pai, sempre fazia ligações em vídeo com ele quando ela estava em outro país, para contar as novidades do seu dia a dia. Em junho de 2021, Chimamanda foi entrevistada no programa Roda Viva. E entre outras coisas muito bonitas e interessantes, ela disse que esse livro
livro foi uma tentativa de elaborar o que ela estava sentindo. Ela relata que foi visitada por diversas emoções e percepções e se questionou se ela sequer tinha um nome. Logo depois, ela perdeu também a sua mãe e escreveu: "Como um coração se parte 2 vezes?" Claro que o luto é uma experiência particular para cada um, mas essa falta de palavras para nomear o que se sente parece ser um traço comum para muita gente. O último lançamento da escritora brasileira Natália Timmerman, aliás, tem vídeo aqui no canal com uma entrevista com ela, também se debruça sobre o seu luto a partir da morte do seu pai. As Pequenas Chances é um livro bem diferente do anterior, Copo Vazio, e tem conquistado muitos leitores e leitoras. Ele começa com o relato do encontro com um médico de cuidados paliativos que ficou ao lado do pai da autora nas suas últimas semanas de vida. Eles se reencontraram anos depois, sem querer, no aeroporto, e esse evento disparou para Natália Timmerman a memória da experiência da perda do pai. A autora conta que o seu pai faleceu em um sábado de manhã, no Shabá, e isso foi estranho. Para o judaísmo, o Shabá é um dia em que se deve descansar e não fazer esforços, como, por exemplo, dirigir carros ou velar corpos. Ela também conta que nunca foi ligada à religião da sua família, mas no dia da morte do seu pai, ela cumpriu todos os rituais e se sentiu amparada não por Deus, mas pelos seus antepassados, que conheceram a dor que ela estava sentindo e criaram rituais para poder tentar amenizá-la e lidar com ela. Ela também usa uma frase que me marcou muito: "Eu queria que me dessem uma lista de tarefas para existir." Essa lista, então, de tarefas, de coisas que ela precisava fazer nesses rituais todos, ajudou-a a ficar ancorada, a existir e a lidar com o luto e o estranhamento nesses primeiros dias. Morrer não deveria ser um verbo, é o oposto do verbo. Ao morrer, findam-se as conjugações, o tempo verbal, o tempo. Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica de cuidados paliativos, assim como o médico que Natália Timmerman encontrou no aeroporto. Ela é autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que gira em torno de uma ideia poderosa. Falar sobre a morte é uma forma de dar atenção para a vida. Muita gente tem medo de falar da morte, acha que é um assunto que dá azar, um tabu. Como o poeta Manuel Bandeira disse em um dos seus lindos poemas, a morte é a indesejada das gentes. Mas a médica brinca dizendo que fala da morte há anos e ela está de pé, vivíssima, então não precisamos ter medo de falar sobre esse assunto. Ela diz que quando você olha para a sua própria morte de frente, você percebe que a sua vida tem muito valor e passa então a adquirir uma lucidez sobre cada um dos seus dias. E isso não tem nada a ver com uma mentalidade, eu posso morrer a qualquer hora, então eu vou sair, beber muito e curtir a minha vida. Tem muito mais a ver com um olhar com coragem, como está sendo a sua experiência humana aqui no planeta Terra, como estão sendo os seus fracassos, os seus medos, os seus vínculos. É perceber que a sua vida tem sentido e significado. A autora também fala que, em geral, o comportamento das pessoas ao redor de alguém que está passando pelo luto é tentar organizar a vida da pessoa. Você já doou todas as roupas dele? Você ainda não doou? Essa atitude, em geral, é bem intencionada, mas pode gerar sofrimento, porque a pessoa enlutada não sabe direito o que ela está sentindo. A Ana Cláudia Quintana Arantes tem vários vídeos aqui na internet que são muito lúcidos e gentis. Eu recomendo que você dê uma olhada neles, com um lencinho do lado. O Ano do Pensamento Mágico, da jornalista e ensaísta norte-americana Joan Didion, é um livro com passagens muito tristes, intensas e muito humanas. Nessa obra, ela fala sobre o luto que ela viveu a partir da morte do marido, que também foi um jornalista com quem ela trabalhou junto em muitos projetos. Ele faleceu abruptamente em um momento muito delicado, quando a filha deles estava no hospital internada inconsciente. E alguns meses depois da morte do marido de Joan Didion,
a filha deles também vai embora. Então, imaginem como a autora ficou sem chão. E é sobre isso que o livro se debruça. Como de repente, em um instante, a sua vida muda completamente e você fica sem as pessoas que mais amava. Esse não é um livro sobre superação, é um livro comovente sobre perda. O relato da autora é bem pessoal, mas o livro atravessa a fundo o coração de leitores no mundo todo. C.S. Lewis, autor da famosa série As Crônicas de Nárnia, escreveu o livro Anatomia de um Luto depois de perder a esposa. O autor era um homem de fé, ele acreditava muito no cristianismo. E esse livro mostra que mesmo as pessoas que se apoiam na religião podem passar por transformações profundas e fazer muitos questionamentos durante o luto. Ele conta, por exemplo, que depois da morte da esposa, ele sentiu muito medo. E também o mundo parecia um lugar desinteressante sem ela, e ele não conseguia prestar atenção nem se engajar nas conversas com as pessoas. O livro também conta como, bem aos poucos, ele foi se recompondo, mas não faz uso de clichês como o tempo cura tudo. Aliás, essas frases prontas são péssimas para se dizer para alguém que está passando por um luto. O último livro dessa lista é um maravilhoso Existo, da Maggie O'Farrell. Gente, eu fiquei obcecada por essa autora depois de ler Hamnet. Aliás, tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre Hamnet, que é uma obra em que ela ficcionaliza a criação da peça Hamlet a partir da morte do filho de Shakespeare. Eu logo emendei a leitura de Existo, que tem um subtítulo que eu adoro: 17 tropeços na morte. Nos 17 ensaios do livro, a autora fala então sobre 17 situações em que ela quase morreu ou encarou a morte bem de frente. Ela quase se afogou, passou por um assalto muito violento, teve uma doença em que ela ficou semanas sem comer. É cada situação limite que a gente quase não acredita. E cada uma dessas experiências, segundo a autora, deu a ela uma nova perspectiva sobre a sua própria vida, sobre o que de fato é importante para ela e sobre os seus valores inegociáveis. Em um dos ensaios, ela fala sobre as perdas gestacionais que ela viveu. E muitas passagens são profundamente tocantes. As mulheres que passaram por essa situação certamente vão se identificar. Maggie O'Farrell fala: como é possível sofrer pela morte de alguém que você nem chegou a conhecer? Ela descreve tudo que ela sentiu de um jeito muito singular. Os livros da lista de hoje são todos muito diferentes, mas eles têm um traço em comum. Eles mostram que o luto é particular para cada um. Cada um tem o seu tempo e a sua maneira de processar e metabolizar a perda. E todos nós, cedo ou tarde, passaremos por isso. Se você tem outros livros que você acha que também ajudam as pessoas a lidar com o luto, pode colocar aqui embaixo, vamos completar a lista. E nos vemos na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!